Meus queridos, muita paz para todos vocês. Graças a Deus por esta ocasião tão importante que nós encontramos para estarmos juntos. E agradecemos a Deus por este canal que o Senhor nos tem proporcionado aqui para levar até você a palavra de Deus, aqui pelo YouTube, pelo canal Versículo do Dia e também pela nossa fanpage no Facebook. Deus tem uma palavra para você. Sempre nós temos aqui conteúdos bíblicos, ensinamento da palavra de Deus, e ficamos felizes porque nós temos recebido um retorno, como se costuma dizer na nossa gíria mais comum de hoje. Temos recebido um feedback positivo de muitos irmãos e temos compartilhado aqui de bênçãos que o Senhor nos tem dado, da palavra de Deus. Então, é uma alegria estar aqui. Eu aproveito para pedir você para cooperar conosco, se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Nós sempre estamos transmitindo às 20 horas, durante a semana aqui, uma palavra para o seu coração. Se inscreva e ative as notificações, o sininho que aí está, para que você seja avisado das nossas publicações. Também é muito importante você clicar aí no joinha, no like, dar um like positivo aí, ou até negativo, se for o caso, mas isso facilita a divulgação do canal. E também compartilhar nas suas redes sociais, assim como também participar lá da nossa página Deus Tem Uma Palavra para Você no Facebook. Que Deus continue abençoando você. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é palpitante para todo mundo: a felicidade. Quem não quer ser feliz, Quem não busca ter momentos alegres? Quem não busca ter um estado de bem-estar do indivíduo? Então, eu busco ser feliz, você também busca, e as pessoas fazem isso de maneiras diversas. Alguns buscam ser felizes ou serem felizes por meio de bens materiais. Então ele diz assim: eu preciso de uma casa nova, eu preciso de um carro novo, eu preciso de algumas coisas materiais que vão me proporcionar felicidade. E então trabalham, buscam de maneira honesta, claro, a maioria das pessoas, a grande e absoluta maioria, para desfrutar daquela felicidade. Então, algumas pessoas têm o pensamento de que é possível ser feliz apenas com bens materiais. Nós temos também aqueles que buscam ser felizes por meio de realizações pessoais. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero, depois de fazer a faculdade, fazer um doutorado, eu quero fazer um mestrado, E assim ele vai traçando projetos pessoais ligados ao conhecimento e algumas outras áreas. E ele imagina o seguinte: quando eu tiver isto, eu vou ser feliz. Isso vai me trazer uma imensa felicidade. Alguns tentam ser felizes também apenas pela religiosidade. Eu vou praticar essa religião e eu vou ser feliz. Ou eu vou ser feliz agindo com uma responsabilidade social, com a responsabilidade ecológica, cuidando das pessoas, cuidando do planeta. Tudo isso são projetos e meios que nós buscamos para ser feliz. Agora, o fato é que muita gente, quando alcança esse objetivo, quando alcança a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a moto dos sonhos, ou quando alcança a posição social que desejou, ou quando alcança o projeto pessoal que planejou, ou às vezes, quando se aprofunda na prática religiosa ou social, chega um momento em que eles olham para trás e se sentem frustrados, porque toda a sua felicidade estava dependendo de coisas externas, de coisas que não estavam sob o seu controle. E então vem aquela frustração.
aquela tristeza, aquela amargura, né, por as coisas não terem acontecido como nós gostaríamos que acontecesse. Eu quero hoje falar de felicidade segundo Jesus ensina. O que Jesus ensinou que é necessário para sermos felizes? Quando nós olhamos para as Escrituras, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é um texto bastante conhecido, chamado texto das bem-aventuranças, que na verdade é o texto inicial, né, o Sermão da Montanha, que é um sermão bem mais longo do que as bem-aventuranças, começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o final do capítulo 7. Mas é inegável que o capítulo 5, os primeiros versículos, talvez seja o texto mais chamativo. E é nele que Jesus vai falar da verdadeira felicidade, né? Ele vai falar das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurado significa cheio de ventura, cheio de felicidade, né? Quando o texto diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, nós podemos, sem nenhum medo de estar sendo descuidados com o idioma, né, com a tradução, nós podemos dizer felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, enfim. Então nós vamos encontrar esse texto aqui, muita instrução que vai falar a respeito da verdadeira felicidade que você está procurando. Talvez você já tentou tudo para ser feliz e está aí amargurado, pensando em desistir da vida, das pessoas, dos projetos. É importante você estar conosco nesta mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem vai falar no seu coração, vai enriquecer a sua vida. O texto do capítulo 5 de Mateus começa dizendo assim: um certo dia, Jesus viu as multidões se ajuntarem, e então subiu à encosta do monte e ali sentou-se. E os seus discípulos se reuniram ao seu redor e ele começou a ensiná-los. Eu quero começar destacando aqui os ouvintes que Jesus tinha para aquela ocasião. O grupo de pessoas que parou para ouvir Jesus naquela oportunidade. E o texto aqui diz que o primeiro grupo de pessoas que se dispôs a ouvir Jesus, nesta ocasião, foram as multidões de pessoas. Era algo, se não comum, também não era algo incomum de tudo, aparecer, né, lá na Galileia, aparecer na Judéia, alguns mestres que ensinavam, e até alguns que se diziam o Messias esperado. Era o chamado messianismo judaico, né, que ocorreu na história de Israel, né, principalmente durante um período em que não havia profetas anunciando a palavra. É um período que na teologia nós chamamos de período interbíblico, um período de aproximadamente 400 anos. Então, vez por outra, aparecia alguém se dizendo, eu sou o Messias, né? E Jesus não era alguém se dizendo o Messias, era o verdadeiro Messias. E as multidões paravam para ouvir esses mestres que ensinavam. E aqui o texto diz que a multidão se aglomerou próximo de Jesus. Jesus começou a olhar as multidões. Jesus tinha um relacionamento com a multidão muito interessante, né? Nós vamos encontrar João relatando que Jesus olhava para as multidões e sentia compaixão delas, porque ele as via como ovelhas sem pastor. Jesus lidou com multidão de doentes, com multidão de famintos, com multidão de diversas pessoas. Mas estava entre a multidão algumas pessoas que nós queremos destacar. Havia entre a multidão aquelas pessoas enfermas, doentes, né, com diversas enfermidades. E estas pessoas queriam ouvir, né,
o Jesus a ensinar a sua palavra, mas queriam receber uma cura, né? Queriam ouvir o Senhor ensinar, mas iam também com a esperança de serem curadas. Nós vamos encontrar, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que não tinha coragem de ir à frente, pedir a Jesus a cura, mas que ela dizia assim, eu vou entrar aqui no meio da multidão, porque se eu pelo menos tocar na barra da sua roupa, né, ou na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Então, entre essa multidão, havia as pessoas enfermas. Nós queremos destacar também, entre a multidão, as pessoas aflitas. O mundo, desde sempre, é um ambiente de aflição, né? A vida, a existência humana carrega em si alguns sofrimentos. E no meio dessa multidão havia um grupo de pessoas sofridas, um grupo de pessoas rejeitadas pela sociedade, um grupo de pessoas criticadas, desprezadas. Entre eles nós podemos, por exemplo, destacar os publicanos, que eram tidos como traidores da pátria, rejeitados por todo mundo. Ser publicano era algo muito terrível naquele tempo. É bom lembrar que publicano era aquele que trabalhava servindo ao governo de Roma. Então, ele era absolutamente desprezado, né? Nós encontramos também no meio dessa multidão muitas mulheres. Jesus viveu em uma época em que as mulheres não tinham relevância na sociedade, não eram consideradas importantes, não eram consideradas pessoas dignas de serem ouvidas ou pessoas dignas de estarem entre todo mundo, principalmente em algumas ocasiões. E Jesus sempre teve muitas mulheres em torno de si para ouvir a sua palavra. Jesus falou com as mulheres, Jesus ouviu as mulheres, Jesus deu às mulheres uma condição de igual valor em relação aos homens, e isso era muito marcante para todas elas. Nós vamos encontrar também, no meio da multidão, os religiosos, aquelas pessoas que estavam aguardando a vinda do Messias, e eram pessoas que queriam servir a Deus, que queriam agradar a Deus, que queriam viver uma vida de devoção, e elas encontravam nos ensinamentos de Jesus, né, a orientação necessária, encontravam em Jesus, viam na pessoa de Jesus a inspiração para viverem uma vida buscando agradar a Deus. Mas nós tínhamos também no meio da multidão os escribas, os fariseus, os saduceus, que eram um grupo que era destacado dos demais, era um grupo mais elitizado, por assim dizer. Era um grupo com um conhecimento intelectual maior do que a maioria. Os escribas eram aqueles que copiavam a lei, copiavam os escritos, né? Para nós que vivemos na era do papel, né, isso não parece ter muita importância, mas naquela época não havia, como hoje, o papel. Os textos eram copiados constantemente em pergaminhos, para que eles não se perdessem. Daí a palavra escriba, né, que vem de escrita. E ser um escriba dava um determinado status àquelas pessoas. Também eles eram importantes do ponto de vista da religião. A maioria dos sacerdotes faziam parte do grupo dos fariseus ou saduceus. Eles tinham uma importância religiosa, mas eles também estavam lá ouvindo o Senhor Jesus. No meio daquela multidão estavam os fariseus e saduceus, que era também importante do ponto de vista político. Na época em que Jesus viveu, embora a nação judaica estivesse dominada pelo governo de Roma, pelo Império Romano, havia em Israel algo como se fosse um parlamento, né, o chamado Sinédrio, que era composto
de 70 homens, e esse sinédrio cuidava da aplicação de algumas leis, tinha uma importância política, uma influência política. Então, na multidão que seguia Jesus, nós encontramos pessoas com relevância política, com importância religiosa, com conhecimento intelectual, pessoas aflitas, pessoas iletradas, pescadores, doentes, enfermos, endemoniados. Era uma multidão multifacetada socialmente falando. E Jesus olhou para aquela multidão e a Bíblia diz que ele resolveu ensinar aquela multidão. Não há dúvida que Jesus foi um grande pregador. E o próprio texto bíblico afirma isso, quando a gente olha lá no Evangelho de João, em que alguns soldados foram prender Jesus e não o prenderam, e quando voltaram, disseram que a maneira como Jesus falava era sem igual, capacidade de atrair as pessoas pela sua mensagem. Mas é também inegável que o ministério de Jesus esteve intimamente ligado ao ensino da palavra de Deus. E Jesus começou a ensinar aquela multidão. Junto ali também estavam os seus discípulos, que no conjunto de todos eles, os 12 discípulos, tinham uma boa representatividade de todos aqueles estratos sociais dos quais nós já falamos, da multidão. Eu imagino, queridos, que quando Jesus se assentou com aquela multidão, as pessoas estavam de olhos abertos, olhando para Jesus. É como eu ficaria diante de Jesus, de olhos abertos, como se fosse uma pessoa com a boca aberta para receber o melhor alimento, né? Imagina a emoção incrível de estar diante de Jesus para ouvir a sua palavra. Eu, sinceramente, acho que não há nada que possa ser comparado. Então, Jesus vai começar a falar com eles sobre a verdadeira felicidade, né? E ele vai dizer, bem-aventurados. O que é bem-aventurado? É feliz. Felicidade é um estado do indivíduo em que ele se sente pleno, em que ele se sente completo, em que ele se sente absolutamente em paz com tudo e todos ao seu redor. Não é assim que nós nos sentimos em ocasiões especiais? No dia do casamento, né? No dia em que nós encontramos uma pessoa querida, no dia em que nós conseguimos alcançar algum objetivo, a gente diz assim, eu estou muito feliz. Isso fala de quê? De momentos plenos na vida do indivíduo. E Jesus vai falar disso. Jesus vai nos ensinar como ser feliz segundo o seu padrão de felicidade. E daí surge a pergunta, existe um padrão de felicidade que não é o de Jesus? Sim, existe um padrão de felicidade que não é o que Jesus ensina. Existe a felicidade que está ligada às questões exteriores, como já falamos. Eu sou feliz porque tenho alguma coisa. Eu sou feliz porque alcancei algum objetivo. Eu sou feliz porque eu faço alguma coisa que produz algum estado de felicidade. Há um problema com a felicidade dependente de questões exteriores. É a sua fugacidade. A felicidade que depende de questões exteriores, ela é fugaz, ela é muito passageira. Ela passa rapidamente. Então, nós estamos sempre em busca de algum outro alcance a praticar. Nós estamos sempre em busca de algum outro objetivo a alcançar. Eu sei que você gosta de esporte, assim como eu, e um dos eventos esportivos que eu mais aprecio são as Olimpíadas. E o interessante é que os atletas olímpicos e também os atletas paraolímpicos, né,
que tem condições especiais, né, para praticar aquele esporte. Então, nesse período, né, nesse período olímpico, nas Olimpíadas, eles estão ali para realizar o sonho de 4 anos de muito treinamento, de muita prática esportiva, 8, 9 horas por dia. Para quê? Para alcançar um objetivo. E então eu fico observando quando eles sobem naquele palco e recebem ali aquela coroa, né, e aquela medalha por aquele momento. Então eles choram, se emocionam. Mas quando eles voltam para casa, embora eles tenham estado muito felizes naquele momento, começa tudo de novo. Agora eu quero alcançar uma segunda medalha. Ou eu alcancei a medalha de bronze. Na próxima Olimpíada, eu quero a medalha de prata, eu quero a medalha de ouro. Aí eu alcancei a medalha de ouro. Agora eu quero quebrar o meu próprio recorde. Por quê? Porque toda felicidade que depende de questões exteriores, ela é fugaz. Nós temos também uma outra felicidade que não é o padrão de felicidade que Jesus ensinou, que é a felicidade ligada aos prazeres que podemos alcançar nessa vida. Nós vamos encontrar, por exemplo, Salomão. Salomão foi um homem que desfrutou de todos os prazeres da sua época. Primeiro, ele desfrutou das realizações pessoais que são prazerosas. Ele diz que construiu castelos, construiu casas, construiu templo, construiu uma gama de coisas. E quando ele terminou tudo aquilo, ele ainda não estava plenamente feliz. Nós temos também, na figura de Salomão, um homem que teve todo o conhecimento da sua época, o conhecimento das letras, o conhecimento das músicas, né? Ele diz que tudo que ele podia conhecer, ele conheceu, ele buscou conhecer, mas ele diz que no final, tudo isso se tornou enfadonho e cansativo. Ou seja, todo conhecimento não lhe trouxe felicidade plena. O prazer do conhecimento era limitado por algumas questões, porque sempre há algo novo a conhecer. Ele diz também lá no livro de Eclesiastes que ele curtiu a vida de todas as maneiras que podia curtir. Ele bebeu os melhores vinhos da sua época. Ele promoveu as melhores festas da sua época. Ele contratou os melhores músicos da sua época. Ele ouviu os maiores poetas da sua época. Mas quando ele encerra o livro de Eclesiastes, que ele escreveu na sua velhice já, sabe o que ele diz? Tudo isso foi passageiro. Tudo é vaidade. Tudo passa rapidamente. E a felicidade que ele alcançou não foi duradoura. Então, existem alguns padrões de felicidade que não são o padrão de felicidade que Jesus vai nos ensinar aqui. Jesus vai falar de uma felicidade que não depende de fatores externos. Não depende de riqueza, não depende de conhecimento, não depende de alcance de projetos pessoais, embora todas estas coisas sejam úteis. Não há nenhum problema em ser rico, mas se você pensar que a riqueza vai trazer felicidade para você, você vai se frustrar, porque logo ali na frente você vai encontrar alguém que se tornou mais rico que você, e com um esforço muito menor. Você vai se frustrar com o pensamento de que a riqueza pode garantir felicidade, né? Não existe nenhum problema em ter conhecimento, né? Em ser bacharel, depois ser doutor, depois ser mestre. Isso é muito importante, mas o conhecimento, ele é uma fonte infinda. Então você sempre vai encontrar alguém com um conhecimento além de você. E um momento ou outro você vai começar a achar que as coisas até perderam o seu sentido, porque tudo que você aprendeu ainda não é tudo que se pode alcançar de conhecimento. O problema não está em alcançar estas coisas, o problema está em atribuir a elas a felicidade.
É bem importante você compreender isso. Jesus fala com os discípulos no capítulo 16 de João de uma felicidade plena que não pode ser tirada. Essa felicidade, Jesus vai nos ensinar nos versículos seguintes que ela está ligada a 3 coisas. Primeiro, a fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus que Jesus veio trazer faz parte do seu ensinamento a respeito da felicidade. Jesus falou com Nicodemos que ele precisava nascer de novo para compreender e participar do reino de Deus. Jesus vai ensinar aqui algumas coisas que vai determinar se essa pessoa faz ou não parte do reino de Deus. Então, a primeira questão para uma felicidade plena é ser participante do reino de Deus. Esse reino não está falando de um domínio político. Jesus não veio estabelecer no seu tempo nenhum domínio político. Essa é a grande realidade. Jesus nasceu sob o domínio do Império Romano, viveu sobre ele, pagou impostos ao governo romano e nós não encontramos nas palavras de Jesus nenhuma incitação à queda do Império Romano, nenhuma revolta. Até de vez em quando a gente encontra alguém dizendo que Jesus veio fazer uma reforma social, combater as injustiças do Império Romano. Jesus combateu injustiças, mas ele em nenhum momento tentou estabelecer um reino aqui na terra. Na sua crucificação, quando Pilatos vai dialogar com ele, diz assim: estão dizendo por aí que você é rei. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Jesus, o reino de Deus que Jesus veio ensinar, não é um domínio político. Outro ponto a destacar sobre o reino de Deus é que é um reino eterno. É um reino que já existe desde a eternidade. O reino de Deus é o reinado que ele exerce. É a soberania que Deus exerce sobre as obras da criação. A Bíblia diz que o Senhor é rei, eterno, absoluto. Ele reina no universo. Tudo obedece à vontade de Deus. Então, ele exerce, ele é o rei de toda a terra. Embora a terra tenha reis que exerçam algum poder aqui, existe um reino eterno, do qual o Senhor Jesus foi o grande arauto aqui durante o seu ministério, o reino de Deus. Mas esse reino que ele traz também não é um reino material. Naquele tempo, quando as pessoas queriam fazer parte do Império Romano, aqueles que não tinham nascido, que não eram nascidos em Roma, mas que queriam ser cidadãos romanos, eles podiam comprar esse título. Você não pode comprar um título de participante do reino de Deus. De modo algum, ele é um reino espiritual. Ele é um reino que é exercido por Deus eternamente e é exercido nos nossos corações, no interior de todo homem. Você ou é súdito de Cristo, ou é escravo de Satanás. Ou você é servo de Deus, ou é escravo do diabo. Essa é uma grande realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Jesus vai falar do seu reino, também como um reino contemporâneo, porque se ele é exercido dentro dos nossos corações, ele vai evidentemente ser exposto pelo nosso modo de viver, pela maneira como nós agimos. E aí, uma vez que ele mostra a verdadeira felicidade, que não depende de questões exteriores, que ela está mantida, ela se contém, ela pode ser desfrutada em ser parte do reino de Deus, então ele vai dizer quem é parte desse reino. E ele começa trazendo essa palavra que eu quero ler para você. Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz assim: felizes os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Porque o reino de Deus lhes pertence, porque eles fazem parte desse reino. Nós vivemos hoje numa época em que os bens materiais dominam o desejo da maioria das pessoas. Alguns deles nós buscamos para a sobrevivência. Alguns deles nós nem precisamos para sobreviver, mas nós queremos. Porque nós temos uma ideia de que as riquezas materiais significam felicidade. Essa ideia acaba habitando no coração da maioria dos homens. E aqui Jesus vai chegar e vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É importante a gente compreender que Jesus estava falando aqui não de pobreza material. Na Bíblia Sagrada, a pobreza e a riqueza não significa favor ou desfavor de Deus. Então, nós dizemos com isso que o fato de alguém ser pobre não significa que ele não seja abençoado por Deus. E o fato de alguém ser rico não significa que ele é abençoado. Nós encontramos pessoas pobres abençoadas e pessoas pobres sem a bênção de Deus. Nós encontramos pessoas ricas abençoadas e pessoas ricas sem a bênção de Deus. Mas quando nós falamos aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, de que nós estamos falando? Daqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. De que nós não temos nada a oferecer ao Senhor de nós mesmos. Ao contrário disso, nós somos completamente dependentes de Deus. Essa bem-aventurança, essa primeira bem-aventurança, como as próximas que vamos falar, elas estão ligadas ao relacionamento do homem com Deus. Ninguém pode ser feliz se não tiver um bom relacionamento com Deus. Então, a primeira garantia de felicidade que o Senhor Jesus ensina é que só pode ser plenamente felizes aqueles que fazem parte do reino de Deus. E ele mostra que para fazer parte desse reino, para ter pertencimento nesse reino, você precisa ser pobre de espírito. Você precisa reconhecer a sua absoluta dependência de Deus. Que as bênçãos de Deus não chegam a você por nenhum merecimento. Que você não possui nenhuma riqueza espiritual que possa oferecer a Deus e assim ser recompensado por ela. Então é bem importante a gente compreender que a nossa vida, ela depende exclusivamente de Deus. A nossa comunhão com Deus depende da bondade de Deus. Que a nossa felicidade reside em reconhecer, em primeiro ponto, que nós somos dependentes de Deus. Algumas traduções trazem a palavra humildes de espírito, né? Bem-aventurados os humildes de espírito. Humildade de espírito é o contrário da soberba de espírito. Bem-aventurados aqueles que são humildes para reconhecer que nada somos, que nada temos, que nada possuímos e que nós dependemos exclusivamente da bondade e da misericórdia de Deus. Como é difícil lidar com gente soberba. Como é difícil lidar com gente arrogante. Como é difícil lidar com gente que pensa que, por algum motivo, possui algo ou alguma coisa além em valor sobre os outros. Não possuímos, queridos. Essencialmente, somos todos dependentes da misericórdia de Deus. No versículo seguinte, olha o que Jesus vai dizer. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ninguém quer chorar, né? A gente quer sorrir o tempo inteiro.
Aliás, nós vivemos num contexto de rede social, onde as pessoas estão o tempo inteiro colocando fotos, postagens, mostrando sorrisos e aparente alegria, não é verdade? A gente coloca no Facebook, né, nos nossos vídeos, nos nossos canais, somente os bons momentos. A gente coloca a gente sorrindo, alegre, satisfeito. Por quê? Porque nós temos a ideia de que felicidade é demonstrada através do sorriso que demonstramos. Mas aqui Jesus vai criar um paradoxo, por assim dizer. Jesus vai criar uma aparente contradição, porque ele vai dizer assim: bem-aventurados os que choram. Em linhas gerais, o choro tem a ver com dor, o choro tem a ver com sofrimento, o choro tem a ver com desilusão, o choro tem a ver com amargura, o choro tem a ver com ódio, o choro tem a ver com um sentimento de frustração de alguma coisa. Em linhas gerais, o choro está ligado a isso. Algumas vezes nós choramos de alegria, mas a maioria das pessoas choram somente por esses motivos que nós colocamos. Mas esse contexto da bem-aventurança dos que choram aqui continua no nível de bem-aventurança em relação à comunhão com Deus. Bem-aventurados aqueles que choram em sua vida de comunhão com Deus. E o choro que produz comunhão com Deus é o choro de arrependimento. Nós vamos encontrar um grande rei da história de Israel. Aliás, o maior deles, o rei Davi, da história do povo de Israel, da história de Judá, né? Nós vamos encontrar Davi, um grande rei, cometendo um grande pecado. E vamos encontrá-lo em meio a um grande choro no Salmo 51. Quando ele vai expor a gravidade do seu pecado, quando ele vai expor o quanto aquele pecado trouxe tristeza para a sua alma e distanciamento de Deus, o quanto aquele pecado trouxe amargura para a sua vida, e muitas outras ainda trariam, com certeza. Mas no Salmo 51, ele chora de arrependimento na presença do Senhor. O choro de que Jesus fala aqui não é choro de amargura, de ódio, de vingança e de tantas outras coisas. Não, o choro que Jesus está falando aqui é o choro de arrependimento. E quando nós nos arrependemos na presença do Senhor, o seu Espírito Santo vem como bálsamo para as nossas vidas. E nós, nesse momento, choramos na presença do Senhor. Você que está arrependido por pecados praticados, por atitudes tomadas, você que está entristecido porque sabe que desobedeceu a Deus e por causa dessa desobediência você prejudicou a sua vida, a sua família, seus pais, seus filhos e tantas outras situações que produziu, mas está arrependido. Derrame lágrimas na presença do Senhor. Derrame as suas culpas na presença do Senhor. Bem-aventurados os que choram. E aqui diz que eles serão consolados. O Espírito Santo tem consolo para a sua vida. Então, a felicidade, segundo Jesus ensina, a felicidade que Jesus nos mostra é a felicidade daqueles que reconhecem a sua humildade de espírito e que choram aos pés do Senhor, arrependidos de seus pecados, arrependidos de suas ofensas contra Deus. Mas o texto ainda diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra manso é uma palavra de difícil tradução da língua original do Novo Testamento para o português, né? Do grego que era usado ali, que era utilizado
na escritura do Novo Testamento, para o português, a palavra manso tem algumas dificuldades de tradução. Porque a gente às vezes pensa que a mansidão se trata de algo que é perfeitamente natural, do indivíduo que não reage a situação nenhuma. E então nós imaginamos que ser manso é automático. Por quê? Porque é uma pessoa que não reage, é uma pessoa que ele naturalmente não consegue ser agressivo, não consegue responder nada a ninguém, que ele suporta todas as afrontas e que ele não sente nenhuma dor por isso. Mas, na verdade, a tradução é diferente. A tradução da palavra manso para o português, ela é ilustrada como de um animal domesticado. Bem-aventurado os mansos. De que ele está falando? De que Jesus está falando? De alguém que, embora tenha reações, sentimentos de ira, sentimentos até de resposta imediata a alguma ofensa sofrida, mas que exerce, que vive em uma situação de autocontrole. Bem-aventurados aqueles que, por causa do seu relacionamento com Deus, se submetem à sua vontade e não são dominados pela sua natureza. Queridos, todos nós, ou a grande maioria das pessoas, não são mansas. Sabe como que nós vivemos na nossa vida? Bateu, levou. É o famoso toma lá, dá cá. Né? Não pisa no meu pé, porque senão eu piso no seu. Se você fizer o mal contra mim, você terá o mal de volta. Este é o comportamento quase que natural do ser humano. A vingança, o desejo de vingança é algo muito comum na natureza humana. Mas quando nós ouvimos Jesus falando aqui de mansidão, ele está falando da mansidão, do controle exercido pelo Espírito em nossa vida, de maneira que, ainda que a nossa natureza busque a vingança, ainda que a nossa natureza busque a reparação imediata, ainda que a nossa natureza busque a resposta de rebeldia contra ordens recebidas, ainda que a nossa natureza busque uma reação imediata para satisfazer o nosso desejo imediato, nós exercemos o autocontrole. Isso é mansidão. De vez em quando alguém me pergunta: pastor, o senhor é uma pessoa mansa? E eu respondo que não. Eu sou alguém que busco a Deus todos os dias para que o seu Espírito controle a minha vida. E eu sei que é assim com você também. Às vezes as pessoas olham para você e dizem assim: poxa, como ela é mansinha, como ela é calma, né? Como ele é tranquilo. Mas você sabe o quanto isto custa ao Espírito Santo. É um trabalhar contínuo de todo dia do Espírito Santo na nossa vida, porque se nós fôssemos agir segundo a nossa natureza, nós viveríamos uma vida completamente descontrolada. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A recompensa da nossa mansidão, a recompensa pelo controle que Deus exerce em nós, Ele nos dará. Nós alcançaremos uma recompensa, mas felizes aqueles que conseguem viver em uma situação de autocontrole. Quanta gente nas prisões. Por quê? Porque naquele momento ele resolveu o seu problema. Ele exerceu a sua vingança, era um direito dele, ele se vingou, ele fez valer, ele partiu para cima. Hoje está atrás das grades. Os valentes, os bravos, os violentos, onde eles estão hoje? Com as famílias destruídas, os lares acabados, os divórcios se avolumam por causa da violência e das agressões. Falta de mansidão. Mas felizes
são aqueles que vivem uma vida de mansidão na presença do Senhor. Felizes, bem-aventurados. E aí nós já chegamos lá no versículo 6. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, porque eles serão saciados. Fome e sede de justiça. A justiça é considerada uma das características de Deus. E quando nós falamos que Deus é justo, nós falamos que Deus é reto em todos os seus julgamentos, em todos os seus juízos. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado e que Ele escolheu um povo para ser o seu povo e disse a esse povo: seja santo. Quando esse seu povo, o povo de Israel, o povo judeu, se afastou da sua santidade, Deus permitiu que o Império Babilônico e o Império da Assíria retirassem o povo de Deus da terra que Deus tinha dado. E as pessoas diziam assim: mas como pode Deus permitir isso? Por que Deus permitiu isso? Porque Ele é justo. Deus é justo, Deus é reto. Deus não tem filhos prediletos. Na família de Deus não tem o ai Jesus. Não tem o queridinho, não tem o especial. Deus trata a todos de maneira justa. Deus não é moralmente manipulável. É verdade, queridos. As pessoas vivem uma vida moral aqui, manipulada aqui, fazem um ajeito aqui, fazem um ajeito ali. Isso não vale para Deus. Deus é justo. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede é a busca mais elementar de todo ser humano. É a busca primeira de todo ser humano. Beber alguma coisa que refrigere o seu corpo. Alimentar de alguma coisa que sustente o seu corpo. O que nós observamos nisso? Que a busca da justiça deve ser a busca elementar de todo ser humano. A busca da justiça moral. Nós vivemos em época em que as pessoas estão tentando viver uma vida moral completamente relativa, onde o certo e o errado depende do que eu sinto, depende daquilo que eu acho. Cada um tem a sua própria verdade, mas não é isso que nós aprendemos nas Escrituras. A verdadeira felicidade está em viver uma vida moral reta, segundo os princípios da palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, se você tem fome e sede de justiça, primeiro você vai buscar viver uma vida moral correta. E também viver uma vida de justiça social. Nós vivemos num mundo em que, por diversos motivos, por diversos elementos econômicos, políticos, sociais, nós temos uma desigualdade no mundo, em que um grupo muito pequeno de pessoas possui uma vida absolutamente regalada, uma vida absolutamente rica e farturosa. Nós temos uma zona cinza, né, da grande maioria, né, das pessoas no mundo que vivem em uma situação intermediária, né, o que a gente chama de sobreviventes. Nós conseguimos lutar para ter o básico, e às vezes o básico do básico. Mas ainda existem pessoas que nem o básico conseguem ter. E nós precisamos criar meios, modos de ajudar essas pessoas. Seja por meio de instituições que fazem isso de maneira transparente e lícita. Seja por meio de pessoas que se dedicam a ajudar os necessitados. Mas nós não podemos olhar impassíveis para aqueles que padecem necessidade, como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade em relação ao nosso irmão que também sofre. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão saciados. Nós observamos aqui que essas 4 primeiras bem-aventuranças estão intimamente ligadas ao nosso relacionamento com Deus. Bem-aventurados que reconhecem que dependem de Deus. Bem-aventurados aqueles que se arrependem, que choram de arrependimento na presença de Deus. Bem-aventurados aqueles que são controlados pelo Espírito de Deus. Bem-aventurados aqueles que buscam viver segundo a justiça de Deus. Agora nós vamos encontrar aqui mais alguns elementos da felicidade que Jesus nos ensina, que tem a ver com o nosso relacionamento com os irmãos, com as pessoas ao nosso redor. E o texto vai dizer assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia quer dizer sentir a dor do outro. Às vezes, quando nós vemos alguém sofrendo, nós dizemos assim: eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Às vezes eu evito usar essa expressão, porque nem sempre eu passei por aquilo que a pessoa passou. Eu acho mais honesto dizer: eu imagino como você se sente. Eu posso imaginar o tamanho do seu sofrimento. Mas Jesus aqui, ele nos ensina que felizes são aqueles que conseguem se colocar no lugar daqueles que sofrem. Felizes aqueles que conseguem olhar para o próximo que sofre e se compadecer dele. Felizes aqueles que conseguem olhar para os que estão sofrendo e se colocar no lugar deles. E quanta gente sofrendo nesse mundo. Quantos lares sofrendo, quantas famílias sofrendo. Nós sempre imaginamos que o sofrimento está ligado à falta de pão. E a falta de pão é, sem dúvida, um sofrimento grave. Mas nós temos outros sofrimentos. Nós temos gente que tem pão de sobra, mas vive uma vida de completa aflição e amargura. E que precisam de alguém para dar um ombro amigo, para dar um abraço, para dizer: conte comigo, eu estou orando com você, eu estou orando por você. Isso também é ter misericórdia do outro. Ter misericórdia do outro significa dar pão, mas significa mais do que isso. Significa dar pão, mas significa também olhar nos olhos e dizer: hoje você está triste. Seus olhos não estão brilhando, você perdeu o brilho nos olhos. Há algo que eu possa fazer por você? Sabe o que é isso? Misericórdia. Chorar com os que choram. Jesus vai nos ensinar isso. Se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Para se alegrar é que se faz festa. Salomão diz isso. Né? Para se alegrar é fácil a gente conseguir se alegrar. Convide as pessoas e diga assim: eu vou fazer uma comemoração. Você vai ter gente de sobra na sua casa. Mas se você adoecer, no início você vai ter ali aquelas pessoas mais próximas, mas com o tempo a solidão começa a bater na porta. Mas felizes aqueles que vão até aqueles que estão sofrendo, vão dar um abraço no acamado, vão levar uma palavra de ânimo para quem está depressivo, vai levar um abraço àquele que perdeu um ente querido, que liga e diz assim: eu estou aqui junto com você, nesses dias de pandemia que a gente não pode estar próximo, mas a gente manda uma mensagem, faz um vídeo e diz assim: nós estamos orando juntos. Bem-aventurados os misericordiosos. Há uma alegria no coração por aqueles que são misericordiosos. Há algo que o Senhor faz nascer no coração daqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Olha o que Jesus diz aqui. Bem-aventurados os que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. No nosso relacionamento com Deus
e com os nossos irmãos, nós precisamos de pureza de coração. O nosso relacionamento com as pessoas devem ser baseados em uma sinceridade agradável, né? Nós não precisamos ser grosseiros para sermos sinceros, mas nós precisamos ser sinceros e educados com as pessoas. As pessoas que têm o coração sujo, eles sempre estão maquinando o mal contra o outro. São pessoas que têm prazer na tristeza do outro, que têm prazer em falar mal do outro, que têm prazer em propagar a miséria do outro, que têm prazer em causar o mal do outro. Sabe por que as pessoas fazem isso? De vez em quando a gente pergunta, por que fulano é tão mal? Que prazer mórbido é esse de causar mal no outro, de ver o outro sofrendo, de ver o outro chorando? Sabe o que é isso? É porque o indivíduo no seu coração, ele está cheio de sujeiras, amarguras, cheio de ódio. E isso acaba transparecendo no seu relacionamento com os irmãos. Eu quero convidar você que tem agido assim, mude de atitude, pare de falar mal da vida alheia, pare de propagar os defeitos dos outros, pare de se alegrar com o mal do outro. Peça ao Senhor para curar a sua vida. Se você tem vivido assim, você está com o seu coração cheio de imundícia, cheio de sujidade. Tire isso do seu coração. Peça ao Senhor que limpe o seu coração, para que você possa se alegrar com o bem do outro, para que você possa ter a felicidade de falar bem do outro. Porque é assim que nos ensina as Escrituras Sagradas. Bem-aventurados os de coração puro, porque eles verão a Deus. O salmista Davi, no Salmo 15, quando ele vai falar a respeito do verdadeiro cidadão do céu, ele diz assim: aquele que tem o coração puro, aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Quando ele vai perguntar, Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Ele diz assim, aquele que tem as mãos puras e o coração limpo. Tem tanta gente que entra no tabernáculo para adorar, mas o coração está cheio de sujeira. E a sua adoração acaba não tendo o valor e acaba não tendo a relevância que poderia ter, porque você está com o seu coração sujo. Limpe esse seu coração hoje. Peça ao Senhor para colocar coisas boas no seu coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A coisa mais fácil do mundo é promover contendas. A coisa mais fácil do mundo é promover o mal. A coisa mais fácil do mundo é colocar um motivo de ira e um motivo de mal-estar entre as pessoas, no trabalho, na igreja. Poxa vida, pastor, mas isso acontece na igreja? E como acontece? Não deveria, mas de fato acontece. Porque nós precisamos ainda cuidar muito disso. Por isso que muitas vezes dentro da própria comunidade, os relacionamentos são quebrados. Não há comunhão. Por quê? Porque muitas vezes faltam os pacificadores. Faltam aqueles que estão dispostos a promover a paz. Queridos, vamos promover a paz. Vamos promover a paz em nossos corações. Vamos promover a paz entre os irmãos. A palavra de Deus diz assim, no que depender de vós, tende paz com todos. Então, não importa com quem você tenha qualquer desagregação. Se ele chegar hoje e te estender a mão, pegue na mão dele e deseje paz. Aquela expressão que muitas vezes nós aprendemos na nossa religiosidade. Se alguém não fizer parte do meu grupo, eu não cumprimento nem com a paz. É lamentável que a gente ouça isso dentro, muitas vezes, das igrejas. Isso não vem de Deus. Você, independente
de onde estiver, da igreja que congrega, do local onde está, você é meu irmão em Cristo e eu desejo muita paz para o seu coração. Uma certa vez alguém disse assim: pastor, se alguém que não for cristão te desejar paz, o senhor recebe? Eu disse: é claro. O senhor deseja paz para quem não serve a Deus? Desejo. Mas se o senhor encontrar com alguém que fizer isso por zombaria, não tem problema, no meu coração eu desejo paz para ele. Bem-aventurados os pacificadores. O Senhor não se agrada de quem rejeita a paz, de quem diz assim: eu não tenho diálogo, eu não converso, só converso se for do meu jeito. Ou eu converso com A e com B, com C eu não converso, eu não perdoo. Não, a Bíblia diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, ou bem-aventurados são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade contra vocês, ou a seu respeito. Alegrem-se e exultem-se, porque grande é a recompensa que os espera no céu. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. O Evangelho é uma mensagem de paz. O Evangelho é uma mensagem que propaga a paz. Mas, vez por outra, a pregação do Evangelho produz perseguição. Porque muitas vezes na pregação do Evangelho nós confrontamos os pecados das pessoas. Ou porque nós mostramos um caminho que eles não conhecem e que muitas vezes tem uma resistência em receber. Mas o fato é que há muita gente que é perseguido por causa do Evangelho. É perseguido por ser cristão. E eu não falo inicialmente das perseguições nos países fechados aos missionários à pregação do Evangelho. Eu falo muitas vezes da perseguição velada, que acontece nos ambientes de trabalho, nas famílias, os amigos. Mas bem-aventurado é você, se sofrer rejeição por pregar o Evangelho. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque são obedientes a Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos porque não fazem parte da patota que pratica o mal. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o que nós encontramos nesses textos é um padrão de felicidade que nada tem a ver com questões externas ou com prazeres, mas tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, a nossa paz de consciência e a nossa paz com os nossos irmãos. Eu espero que esta palavra venha trazer para o seu coração uma definição de felicidade diferente, em que você esteja, de fato, comprometido com a felicidade verdadeira, com a felicidade que não depende de outros fatores, mas que depende de comunhão com Deus e de comunhão com os irmãos. Querido, Deus abençoe você. Fique esta palavra para o seu coração, que você possa permanecer firme na presença do Senhor. Eu deixo essa palavra para muitos irmãos, irmãs, senhoras, senhores, que por causa desse período de pandemia, especialmente nessa época em que nós estamos tendo um novo crescimento de casos de coronavírus, de Covid-19, então muitos não estão podendo congregar. Eu deixo essa palavra para você e convido você a estar sempre ouvindo a mensagem do Evangelho. É claro que nós temos outros pregadores na internet, homens de Deus que fazem um trabalho sério. Existe também gente que prega a palavra de maneira enviesada, mas o nosso foco é aqui falar do Evangelho como mensagem pura que o Senhor Jesus nos deixou. E tem muita gente boa fazendo isso. Mas se você nos der o prazer de acompanhar as nossas ministrações, nós ficaremos muito honrados. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor.